Peço que abram as escrituras em Jeremias, no capítulo 17. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa nos dar uma orientação do Espírito Santo, que venhamos a ter um entendimento, uma palavra de Deus no nosso coração, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por mais esse momento, por mais esse culto que marcamos o nosso coração para estarmos diante do Senhor, para oferecer, meu Deus, a nossa face diante do Senhor e buscar a Tua face sobre nós, buscar o Teu Espírito, Senhor, para que a glória de Deus seja manifesta e venha nos alcançar, e venha nos abençoar, e venha nos transportar, meu Deus, para a Tua maravilhosa luz. Nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, meu Deus, o entendimento da Tua palavra, o discernimento no nosso coração. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. O primeiro versículo do capítulo 17 de Jeremias diz dessa forma: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro com ponta de diamante cravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os outeiros, os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo privarás da herança que te dei, e te fartei servir aos teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço e aparta do Senhor aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamangueira no deserto, e não sentirá quando vem o vento. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo o seu caminho, segundo o fruto das suas ações, como a perdiz que ajunta ovos que não choca. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias deixará o seu fim e se fará um insensato. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandono o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Eles que dizem onde está a palavra do Senhor, vem agora, mas eu não me apressei em ser o pastor, após ti nem tão pouco desejei o dia da aflição. Tu sabes que saiu dos meus lábios, está diante da Tua face. Não me sejas por espanto,
meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhe-se o que me persegue, e não me envergonhe eu. Assombrem-se e eu não me assombre. Eu. Traze ele assim o dia do mal e destrói com dobrada destruição. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Eu procurei ler toda essa parte fala de muitas coisas, como pessoas que se desviam da presença de Deus, pessoas que andam por si mesmos, longe do braço do Senhor, longe do braço de Deus, longe da presença, longe da direção, do caminhar com Deus. Mas a palavra diz que essas pessoas que não confiam em Deus e que montam altares a deuses, montam altares dentro de si mesmos, elas se tornam empobrecidas pela vida. E se alguma coisa fazem, na metade dos seus dias, elas perdem aquilo que têm. Elas não prosseguem até o fim com a riqueza que ajunta por causa da sua vida longe da presença de Deus, vivendo por si mesmo, montando altares, como a palavra diz aqui. Muitos altares o povo montaram que não são de Deus. Altares que somente forma apenas um ser comum, um ser terreno, um ser que não consegue estrutura para manter a sua vida em abundância. A palavra de Deus aqui ainda vem exortar dizendo que o seu povo é uma montanha no campo, é uma riqueza cheia de uma montanha rica, cheia de tesouros que ele tem para dar para aqueles que é povo dele. Mas o povo que tem a riqueza, que recebe essa montanha e se afasta do Senhor, o Senhor deixa ser minado pelos inimigos, deixa ser minado pelo ladrão. E aqui vai desaparecendo, como diz aqui nos 3, a minha montanha no campo, a tua riqueza, todos os teus tesouros, darei por presa, como também os seus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, a ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, fartar-te-ei, servir os teus inimigos, e na terra que não conheces, porque o fogo que acendesse na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor. Então, irmãos, muitos de nós, antes de conhecermos a palavra do Senhor, antes de sentir o desejo de conhecer a palavra do Senhor, estávamos andando cheios de altares. Os altares que só vêm a consumir as riquezas que o próprio Deus nos oferece e nos dá, nos enriquece. Mas, infelizmente, esses altares, que é pecaminoso, como um pecado muito cravado no coração. A palavra diz aqui que esse pecado é cravado com ponteiro, com ponta de diamante. De tão cravado que fica, de tão distante, de tão marcado pela distância de Deus, que chega a ser representado com um ponteiro de ponta de diamante para ser marcado. Mas eu não estou aqui para condenar uma igreja. Eu estou aqui para abençoar, para dizer que graças a Deus, que esses altares não se somam mais nas nossas vidas. Que esses altares são coisas que foi um tempo da ignorância. Foi um tempo do desconhecimento do Deus vivo. Aqui fala
que os pais marcaram os altares, os filhos vivenciaram essa situação. Mas graças a Deus que a descendência foi alcançada por Deus, para ser novamente, ter apenas um altar, mas não na terra, como diz aqui essa palavra, mas bem alto, no alto monte do Senhor, no alto da glória do Senhor, no alto onde está o trono do Senhor. Este é o local do nosso altar. É o local onde possamos oferecer ofertas de sacrifício e louvor. Onde podemos louvar, onde podemos engrandecer, e de lá seremos novamente uma montanha acima daqueles que são terrenos. Uma montanha de esperança, uma montanha de riqueza, uma montanha onde que o vento não consegue ultrapassar, de alta que o Senhor nos oferece. O Senhor nos oferece aqui uma montanha de riqueza. Nós acabamos de ler aqui no versículo 3 aqui dessa passagem. Aqui o profeta faz uma oração: ó Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te deixam serão envergonhados, e que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandono o Senhor a fonte das águas vivas. Aquele que se aparta da palavra, da profecia de Deus, esse, infelizmente, se aparta da fonte da vida. Deus estabeleceu nos nossos tempos uma igreja para ser forte, uma igreja para ser poderosa, uma igreja para ser um exemplo divino na terra. E por isso devemos nos moldar segundo a vontade de Deus, e apagar todos esses altares antigos, e ter somente esse altar que é diante do trono de Deus, da glória de Deus. Essa palavra vem em exortação, que se algum altar ainda está se formando, ainda está formado dentro de nós, devemos apagá-lo do nosso coração, de uma forma nem que seja dolorosa, porque esses altares são pecados muito cravados, muito marcados. Mas para podermos participar da igreja do Senhor nos últimos tempos, só podemos ter um altar, que é o altar da presença da glória de Deus. Amém? Amém, Jesus. Eu vou puxar a palavra, buscar a palavra aqui, abrir aqui em Atos dos Apóstolos. Tem uma passagem aqui que me toca muito. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, aliás, eu vou ler um pouco no 18, 24, que diz que dá uma alegria de conhecer essa passagem dos Atos dos Apóstolos, onde homens chamados por Deus não se deixaram se dobrar, mas vieram a buscar, vieram acender uma chama da palavra de Deus dentro de si mesmo. E dessa forma nós temos que tomar como um grande exemplo, porque a palavra de Deus tem que se acender dentro de nós como um fogo vivo, mas um fogo vivo do Espírito Santo de Deus, aonde aquele que faz isso se aproxima e se enche dessa glória, enche do Espírito de Deus, para que a igreja de Deus nos últimos tempos seja uma igreja gloriosa, uma igreja de poder, uma igreja que tem o testemunho de Jesus Cristo. Eu vou ler um pouco antes aqui no 18, 24, antes do 19, que fala de um homem de Deus chamado Apolo. E isso, quando eu li, tomei como
me chamou muito a atenção porque esse homem se esforçava em pregar a palavra de Deus. Mesmo ainda não conhecendo o poder da palavra de Deus nos últimos dias do Senhor, esse homem estava pregando a Jesus com toda a eloquência de alegria, com todo o bom ânimo. No 24 ele diz assim: e chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, animaram os irmãos, escreveram os discípulos e receberam, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Irmãos, esse Apolo conhecia Jesus Cristo apenas com o batismo de João. Ele só tinha o batismo do arrependimento. Ele ainda não tinha o batismo de Jesus. E esse homem estava trabalhando pelo Evangelho, se esforçando em pregar a Cristo, o Salvador. Isso dá um exemplo à igreja, que nós temos que nos mover no Espírito, cada um de nós, para que a igreja de Deus venha crescer e crescer cada vez mais no Espírito. Venha crescer salvando as almas que ainda não conhecem as Escrituras, salvando aquelas almas que estão em aflição, salvando almas que estão clamando pela vida, por paz, e dentro de si só tem a desesperança, não tem um pingo de esperança, porque não conhecem a Jesus e o seu poder. Mas continuando aqui, entrando no capítulo 19, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali os discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora a igreja se tornou completa. Agora, conhecendo a Jesus, o poder de Deus, o poder do Evangelho, mas ainda não tinha o batismo em nome de Jesus. Graças a Deus que nós já fomos chamados com esse propósito de salvação. Já fomos chamados completos no Senhor. E continuando, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Enquanto, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, aqui tem uma reflexão, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles, e apartou-se os discípulos
distando todos os dias a escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Está vendo, irmãos? O progresso da igreja, no seu começo, esse progresso da igreja, ele toca profundamente no nosso coração, para que sejamos uma igreja progressiva, de acordo com essa palavra, porque o poder é virtuoso, o poder de Deus é para que a obra dele seja manifesta todos os momentos, em todas as ocasiões, pois a própria Escritura aqui nos afirma que Jesus é ontem, hoje e eternamente. Então nós não temos um Jesus por medida de tempo, nós temos um Senhor poderoso em todas as oportunidades da nossa vida. Precisamos meditar, precisamos buscar o autoconhecimento da palavra do Senhor, para que nela, no tempo presente, nós possamos dar o nosso fruto. Assim como a igreja, no começo, deu seu fruto, nós também possamos agir dessa maneira nos nossos corações e buscar essa libertação com grande alegria. Hoje, que nós fazemos o nosso culto de libertação, buscamos pela palavra a fortaleza de Deus e a sua virtude em todas as nossas necessidades. Amém? Então, essa palavra foi curta, mas uma palavra eficaz, uma palavra onde que cada um que a recebe seja cheio do seu espírito e possa dar o seu fruto dia a dia, um fruto de conversão, um fruto de tanto o testemunho do poder de Deus dentro da igreja e em nossos corações. Amém? Então vamos agradecer a Deus por essa palavra e que Deus assim nos conforte, abrindo-nos o entendimento, abrindo-nos a oportunidade do conhecimento, que possamos colocar diante de Deus, diante do trono da graça, o nosso altar, o único altar, aonde possamos buscar essa glória e a riqueza e a fortaleza de Deus, e ser para com Deus aquela montanha aonde Deus tem preparado toda a oportunidade, onde o mal não ultrapassa, porque ela é mais alta do que o mundo, porque como diz a palavra de Deus, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, irmãos, essa é a palavra que eu recebi para que a igreja recebesse, em nome de Jesus. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa palavra, por mais esse encontro que nós tivemos no Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor nos recebe, que o Senhor está pronto para nos edificar nunca o suficiente altar, porque não precisamos, Senhor, de coisas terrenas, mas sim as que são do alto, as que são, meu Deus, diante do teu trono. É que nós te pedimos e te louvamos nesse momento em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse culto, por mais esse momento, que possamos, meu Deus, nos encher novamente e ter a certeza do caminho que caminhamos, um caminho mais do que excelente, um caminho cheio da virtude do Filho de Deus, do Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus.